Artigo 11. Os vogais e os respectivos suplentes serão nomeados, salvo disposição em contrário, pelos governos dos Estados e do Distrito Federal, dentre brasileiros que atendam às seguintes condições: Inciso 1. Estejam em pleno gozo dos direitos civis e políticos. Inciso 2. Não estejam condenados por crime cuja pena vede o acesso a cargo, emprego e funções públicas, ou por crime de prevaricação, falência fraudulenta, peita ou suborno, concussão, peculato contra a propriedade, a fé pública e a economia popular. Inciso 3. Sejam ou tenham sido, por mais de 5 anos, titulares de firma mercantil individual, sócios ou administradores de sociedade mercantil, valendo como prova para esse fim certidão expedida pela junta comercial. Inciso 4. Estejam quites com o serviço militar e o serviço eleitoral. Parágrafo único. Qualquer pessoa poderá representar fundadamente a autoridade competente contra a nomeação de vogal ou suplente, contrária aos preceitos desta lei, no prazo de 15 dias, contados da data da posse. Artigo 12. Os vogais e respectivos suplentes serão escolhidos da seguinte forma: Inciso 1. A metade do número de vogais e suplentes será designada mediante indicação de nomes em listas tríplices, pelas entidades patronais de grau superior e pelas associações comerciais, com sede na jurisdição da Junta. Inciso 2. Um vogal e respectivo suplente representando a União por nomeação do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Inciso 3. 4 vogais e respectivos suplentes representando a classe dos advogados, a dos economistas, a dos contadores e a dos administradores, todos mediante indicação em lista tríplice do Conselho Seccional ou Regional, do órgão corporativo dessas categorias profissionais. Inciso 4. Os demais vogais e suplentes serão designados nos estados e no Distrito Federal por livre escolha dos respectivos governadores. Parágrafo 1º. Os vogais e respectivos suplentes de que tratam os incisos 2 e 3 deste artigo ficam dispensados da prova do requisito previsto no inciso 3 do artigo 11, mas exigir-se-á a prova de mais de 5 anos de efetivo exercício da profissão em relação aos vogais e suplentes de que trata o inciso 3. Parágrafo 2º. As listas referidas neste artigo devem ser remetidas até 60 dias antes do término do mandato. Caso contrário, será considerada com relação a cada entidade que se omitir na remessa a última lista que não inclua a pessoa que exerça ou tenha exercido mandato de vogal. Artigo 13. Os vogais serão remunerados por presença, nos termos da legislação da unidade federativa a que pertencer a junta comercial. Artigo 14. O vogal será substituído por seu suplente durante os impedimentos e, no caso de vaga, até o final do mandato. Artigo 15. São incompatíveis para a participação no colégio de vogais da mesma junta comercial os parentes consanguíneos e afins, até o 2º grau, e os sócios da mesma empresa. Parágrafo único. Em caso de incompatibilidade, serão seguidos, para a escolha dos membros, sucessivamente, os critérios da precedência na nomeação, da precedência na posse ou do membro mais idoso. Artigo 16.
O mandato de vogal e respectivo suplente será de 4 anos, permitida apenas uma recondução. Artigo 17. O vogal ou seu suplente perderá o mandato nos seguintes casos: inciso 1. Mais de 3 faltas consecutivas às sessões, ou 12 alternadas no mesmo ano sem justo motivo. Inciso 2. Por conduta incompatível com a dignidade do cargo. Artigo 18. Na sessão inaugural do plenário das juntas comerciais, que iniciará cada período de mandato, serão distribuídos os vogais por turmas de 3 membros cada uma, com exclusão do presidente e do vice-presidente. Artigo 19. Ao plenário compete o julgamento dos processos em grau de recurso, nos termos previstos no regulamento desta lei. Artigo 20. As sessões ordinárias do plenário e das turmas efetuar-se-ão com a periodicidade e do modo determinado no regimento da junta comercial, e as extraordinárias sempre justificadas por convocação do presidente ou de 2/3 dos seus membros. Artigo 21. Compete às turmas julgar originariamente os pedidos relativos à execução dos atos de registro. Artigo 22. Compete aos respectivos governadores a nomeação para os cargos em comissão de presidente e vice-presidente das juntas comerciais dos estados e do Distrito Federal, escolhido dentre os vogais do plenário. Artigo 23. Compete ao presidente, inciso 1, a direção e representação geral da junta. Inciso 2. Dar posse aos vogais, convocar e dirigir as sessões do plenário, superintender todos os serviços e velar pelo fiel cumprimento das normas legais e regulamentares. Artigo 24. Ao vice-presidente incumbe substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos e efetuar a correição permanente dos serviços, na forma do regulamento desta lei. Artigo 25. Compete aos respectivos governadores a nomeação para o cargo em comissão de secretário-geral das juntas comerciais dos estados e do Distrito Federal, e a escolha deverá recair sobre brasileiros de notória idoneidade moral e com conhecimentos em direito empresarial. Artigo 26. A Secretaria-Geral compete a execução dos serviços de registro e de administração da Junta. Artigo 27. As procuradorias serão compostas de um ou mais procuradores e chefiadas pelo procurador que for designado pelo governador do Estado ou do Distrito Federal. Artigo 28. A Procuradoria tem por atribuição fiscalizar e promover o fiel cumprimento das normas legais e executivas, oficiando internamente por sua iniciativa ou mediante solicitação da Presidência, do plenário e das turmas e externamente em atos ou feitos de natureza jurídica, inclusive os judiciais, que envolvam matéria do interesse da Junta. Capítulo 2 da Publicidade do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 29. Qualquer pessoa sem necessidade de provar interesse poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões mediante pagamento do preço devido. Artigo 30. A forma, prazo e procedimento de expedição de certidões serão definidos no regulamento desta lei. Seção 2 da publicação dos atos. Artigo 31. Os atos decisórios serão publicados em sítio da rede mundial de computadores da junta comercial do respectivo ente federativo. Capítulo 3 dos atos
pertinentes ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Seção 1 da compreensão dos atos. Artigo 32. O registro compreende: inciso 1. A matrícula e seu cancelamento dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns gerais. Inciso 2. O arquivamento, alínea A, dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas. Alínea B, dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade de que trata a Lei 6.404. Alínea C, dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil. Alínea D, das declarações de microempresa. Alínea E, de atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao registro público de empresas mercantis e atividades afins ou daqueles que possam interessar ao empresário e às empresas mercantis. Inciso 3. A autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria. Parágrafo 1º. Os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais serão levados automaticamente a registro, se puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos. Parágrafo 2º. Ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração definirá os atos, os documentos e as declarações que contenham informações meramente cadastrais. Artigo 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e de sociedades ou de suas alterações. Artigo 34. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade.